Olá, muito boa tarde. A leitura de textos da Bíblia pode acontecer em diferentes circunstâncias, mas será tanto mais gratificante quanto melhor se conhecer o contexto cultural e histórico de cada um dos seus livros. Neste programa faremos a análise de 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Em contexto de férias para muitos, a Bíblia, Padre João Lourenço, pode ser um livro a folhear nestas circunstâncias? Pois também renovo as minhas saudações de boa tarde e boas férias. A Bíblia pode ser um livro a folhear e creio que há muita gente que aproveita este tempo para aprofundar algumas das suas partes. E, neste caso, o livro de Isaías é um livro muito bom e muito adequado para esta altura. Vamos então à análise a esse texto. Incluindo o texto que aqui temos, não é? Que é a primeira leitura deste domingo, no capítulo 66. Que é a primeira leitura de todo domingo. Portanto, trata-se aqui de um texto que está no enquadramento de uma proposta que o profeta faz e, ao mesmo tempo, espera de reunir de novo aqueles que tinham sido dispersos, principalmente ligados às tribos do norte, depois da queda do reino da Samaria, em 721, ou seja, no final do século VIII, às mãos do Império Assírio. Muitos desses deportados foram parar, uns fugiram e outros foram parar à Síria e outras terras que eram colónias do Império Assírio. E aqui o profeta deixa uma mensagem de esperança, que é muito importante. Também aqui podemos dizer que é uma mensagem de fidelidade, porque há esta esperança que anima naturalmente o profeta, que é também o braço direito de um outro grande rei de Judá, que é o rei Ezequias, que também procura reunir o povo à luz desta nova esperança, à luz desta mensagem. E eu acho que este texto é um texto muito significativo, embora de difícil compreensão e às vezes até um pouco, provavelmente, objeto de curiosidade, não é? Mas é um texto pelas nações que aí são pelas nações evocadas. E pelas formas, enfim, temos de ter em atenção que é um texto antigo e que é um texto adequado a uma circunstância específica. Mas eu acho que este texto é muito significativo porque é a expressão daquilo que era o projeto, o permanente projeto do profeta Isaías. Há 8 dias falava-se, quando abordávamos o profeta Jeremias, e que algumas pessoas identificam Jeremias como o profeta da desgraça, pois Isaías é o profeta da felicidade, é o profeta da bem-aventurança, é o profeta da alegria, é o profeta do gozo, é o profeta, acima de tudo, do anúncio messiânico. E se há anúncios messiânicos que têm a ver com o Messias, também há anúncios messiânicos que têm a ver com o povo. O povo também é sujeito desta messianidade, ou seja, desta unção, deste novo clima de paz e de felicidade e serenidade que Deus tem para o seu povo. E exatamente trata aqui. E o que é que era isto para Isaías? Para Isaías, no fundo, isto era o regresso à querida terra, à terra prometida, a Jerusalém, porque o projeto, eu diria quase, o projeto social e estrutural do pensamento de Isaías era reunir não apenas as tribos de Israel, mas também todos os povos à volta da montanha de Jerusalém. Mas a montanha aqui não era a montanha lá, era a palavra de Deus e a presença de Yahvé. Vinde, numa das profecias do capítulo 2, muito bonito, vinde, vamos ao monte do Senhor, de lá nos virá a profecia, lá nos virá a lei e a profecia. É exatamente nos 2 instrumentos pelos quais os povos acorreriam a Deus, porque daí vinha a consolação da palavra de Yahvé e também os itinerários, os caminhos que eram propostos para chegar lá. E este é um texto que tem, apesar de ser já na parte final do texto de Isaías, ele está imbuído deste espírito, não é? Porque este texto que está no capítulo 66, portanto é o último capítulo do livro de Isaías. É um texto do chamado terceiro Isaías. É um texto que tem a ver com a reconstrução de Jerusalém depois do exílio. Mas, claro, vai buscar o seu espírito de felicidade, de paz e de alegria àquilo que o próprio profeta, na primeira fase, nos primeiros oráculos, já tinha anunciado, não é? E agora espera, com esta reconstrução, um novo vigor, um novo recomeço. Isso é sempre
revigorante para o povo de Deus. Padre Vítor, que atualidade tem todo este projeto de um profeta, enfim, de há muitos milénios atrás? Em concreto tem sempre a atualidade da universalidade, que no fundo faz com que, mesmo no mundo plural que vivemos e de relativa tolerância entre as religiões, perceber que há aqui já no próprio Antigo Testamento um anseio e um desejo de que Deus tem de ser conhecido, de ser fonte de vida e de graça para todos. E estas referências aos diferentes povos, e nós vemos que há aqui como que há um movimento de congregação e um movimento de envio. Porque aqui diz, mesmo as ilhas remotas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. Portanto, há este desejo que Isaías, com estas expressões de alegria, de gozo, de felicidade, de encanto, também tem. Ele é talvez dos profetas mais universais, que melhor traduz... o mais universalista de todos. Universalista, exatamente. E, portanto, que ganha uma dimensão importante no contexto cristão com a própria missão. E ao mesmo tempo que nos prepara para uma certa surpresa importante já para o povo de Israel, que era não se julgarem, entre aspas, os donos de Deus. Não se julgarem os salvos, os puros, os santos. Porque esse é um tema não só complicado naquele tempo, mas em todos os tempos. Mas sem perder uma dimensão de identidade. A proposta cristã, que as nossas comunidades, todos os dias, todos os domingos celebramos e saímos não apenas consoladinhos, mas com a consciência de que aquela vida ali celebrada e vivida é para partilhar, para testemunhar, para que outros conheçam este amor de Deus, creio que encontra aqui já um pilar muito importante. Eu gostaria só de completar uma ideia que o Padre Vítor deixou aqui no ar, que acho que é muito importante. Este universalismo, esta abertura global, esta perspectiva global em Isaías, tem uma singularidade muito bonita e que hoje, aliás, é cultivada por alguns movimentos, que é exatamente que é uma globalidade que tem a ver com o próprio projeto da criação. É a partir da própria criação que Isaías apresenta a senhoria de Yahvé. Não é a partir da eleição. Essa é já uma etapa. Antes da eleição, Isaías vai buscar exatamente esta ideia da universalidade. A glória de Yahvé não é só porque libertou o povo de Israel do Egito, o fez atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho e lhe deu uma terra. Não, a glória de Yahvé, é por isso que todos os povos podem vir contemplá-la e depois comungam desta herança de eleição, mas a glória de Yahvé é porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que tem glória, aquele que criou, aquele que dá fundamento, aquele que dá consistência a uma obra. E por isso o próprio terceiro Isaías, e também já o segundo Isaías, são as duas partes finais do livro, comentam muito e põem muito em destaque a vacuidade dos ídolos com a consistência do projeto de Deus. E eu acho que esta ideia era muito rica também para o nosso tempo, porque nós corremos hoje em dia atrás de muitas vacuidades, de muitos vazios, de muitos sem nadas, de muitos balões que nem sequer de ar quente estão cheios. Estão apenas, provavelmente, nem há o vazio. Do vazio total. É o vazio. Se calhar, nessas situações é preciso... São buracos negros. Nessas situações é preciso a correção. É disso que fala a segunda leitura, Padre Lourenço, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, onde, de facto, existe essa afirmação muito clara: o Senhor corrige aquele que ama. Portanto, a dimensão da correção como algo essencial, mesmo entre aqueles que mais se gostam. Eu acho que a correção que a Carta aos Hebreus fala é da correção essencialmente espiritual. É provável, naturalmente, essa não se faz se houver uma malcriadagem material, não é? Portanto, essa está pressuposta. Mas eu acho que aqui fala essencialmente da correção, ou seja, através das provas contínuas da vida, nós vamos descobrindo itinerários e propostas em que Deus nos interpela. E não corremos atrás de tudo, mas vamos aprendendo também a partir da própria experiência interior, íntima e pessoal, e nesta relação de intimidade com Deus. Por isso é que também se vai aqui à questão do pai e do filho, porque supõe que o pai e o filho têm uma profunda intimidade, que é o mais normal, embora muitas vezes isto não aconteça. Mas, portanto, eu acho que esse tipo de correção, que tem a ver com a densidade, a dimensão espiritual,
a dimensão do... Não é só a dimensão da amizade. Isto, o grego do Novo Testamento distingue muito bem isto, mas é a dimensão do amor, que é mais do que isso. A amizade pode ter muitas outras conotações, mas quando é o amor, essa tem a dimensão do ágape, ou seja, da caridade verdadeira e profunda. Isto até os próprios textos sabem discernir isto. Tenho estado a preparar um artigo exatamente sobre estas questões de vocabulário entre a filia, que é a amizade no sentido global, e a ágape, a caridade, a fraternidade, a verdadeira amizade, e de facto os textos bíblicos são muito ricos e vão buscar esta raiz ao Antigo Testamento. Isso é que é muito interessante. É que a amizade pode ser inclusive estabelecida com as coisas, mas a verdadeira caridade essa é estabelecida só entre pessoas. E esse é também o fundamento da própria amizade com Deus. E é nesse clima que então se compreende que o crente vá aderindo e vá lendo e vá descobrindo novos dinamismos, novas dimensões que a própria vida lhe abre novos horizontes. Eu acho que isso é a tal leitura espiritual que podemos fazer. Vítor. Eu penso que aqui, de facto, o ambiente e o modo como a correção é feita marca muito, porque às vezes podemos até sugerir ou dizer algo que é importante, mas fazê-lo da maneira errada. E aí entra este ingrediente fundamental. O ingrediente do amor faz com que ninguém que corrige ou até que critica está acima do outro. Porque é a atitude de facto que muda, é o colocar, e aí podemos olhar para o próprio Cristo, que de facto assume pelo seu viver uma correção da própria, quase diria da própria lei, da própria sociedade judaica, mas de uma forma interpelativa que não exclui. Penso que este texto é de uma importância fundamental até para as nossas vidas de comunidades e familiares. Quem não é exigente não ama. O amor é exigente. Mas há uma exigência que não centra naquele que está a exigir, mas centra-se no quê? Centra-se naquilo a que o outro é chamado a ser. E por isso está em função do outro, em função de o elevar, em função... Por isso, muitas vezes, até em atitudes, eu diria quase pseudo-caritativas, curiosamente estamos a manter o desnível. Eu estou a ajudar o outro, mas eu estou em cima, o outro está em baixo. Com as minhas sobras, não é? Ou com as sobras, ou até com gestos imensos. Mas, enquanto isto não se equilibrar, enquanto eu não ajudar também a perceber que o outro pode enriquecer, pode me enriquecer a mim, e não é a mim, à sociedade, e a ele próprio na medida em que se dá. Portanto, toda a correção tem aqui uma perspectiva de crescimento. É um caminho. Dizemos que aprendemos com os erros. É importante não confundir aqui isto, penso que seria correr um risco de errar na interpretação, dizer, então as coisas que nos acontecem más são castigos que Deus nos dá para nos corrigirmos. Não, isso não é o que está presente. Até porque nós percebemos que esses castigos, basta adivinhar um bocadinho, não são castigos, essas coisas menos boas, basta antecipar um bocadinho e percebermos, se eu vou em excesso de velocidade, é natural que possa acontecer qualquer coisa, nem que seja ser mandado parar e ser autuado, não é? Ora, é preciso, há aqui uma dimensão de corresponsabilização. O pai corrige o filho porquê? Porque o ama, mas a sua correção é entendida logo, às vezes não é. E por isso também há ali um momento, se calhar, de dor. Eu lembro muito bem daquele pai a quem o filho pedia algo que o pai achava que não devia dar e desatou a chorar. E o pai dizia, olha, chora agora para eu não chorar amanhã. Por te ter dado aquilo que tu não precisavas agora. O contexto é fundamental. O modo como é feito. O amor que tem que estar prévio à correção. E tudo isso é sempre feito em relação... ou é um itinerário que se descobre pessoalmente? Eu penso que isto é em relação, porque assim como até um pai, e tu és pai, não é? Um pai não aprende isto sozinho, aprende isto com a mãe, aprende isto com outros, aprende isto com o próprio Deus. Uma comunidade não aprende isto cada um sozinho, aprendemos de facto uns com os outros. Portanto, é fundamentalmente em relação. E o que é importante às vezes num não que se diz, que pode até ali ferir quem recebeu esse não, é importante que esse não tenha sempre ponte. É a ponte do diálogo, é a ponte da paciência, é a ponte do carinho, mas foi não. Não o muro da arrogância, não é? Não que o muro, falava o não o muro, exatamente. E passamos à análise de um outro texto, o texto do Evangelho, o Padre João Lourenço, é o Evangelho que é lido nas missas deste domingo, no capítulo 13 do Evangelista Lucas. Que mensagem passa por frases que rapidamente se transformaram em slogan, como esta:
esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ou então, uma outra com que termina o texto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que mensagem passa por aqui? Eu acho que passam muitas mensagens. A mensagem do texto, não é? E passa uma mensagem que eu acho que é muito importante. A minha primeira reflexão que vem ao ler este texto é um bocadinho esta. São Lucas constrói este texto a partir da palavra de Jesus, certamente, mas também um pouco a partir da sua própria experiência pessoal e do itinerário, do percurso que ele faz e que era comum às comunidades do tempo. Aderir a Jesus Cristo significava exatamente este esforço muito grande de fazer escolhas. Portanto, esta para mim é a primeira lição. A segunda é que não há percurso, não há caminho na vida espiritual, na vida cristã, sem opção. Ninguém vai por atração. E, portanto, a porta estreita, seja que sentido lhe dermos, não vale a pena andar à procura de esquisitices, como às vezes andamos a perguntar, do camelo pelo fundo da agulha, etc. Isso são fé diversos. O importante é perceber que, de facto, o que nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer é isto. Esta universalidade, a mensagem que ele propõe, não é uma universalidade adquirida. Isso era aquilo que o judaísmo tinha ao seu tempo. Foi-nos dado isto, pronto, isto é a nossa pertença. Não temos que fazer mais nada. Não, esta universalidade está aberta a todos aqueles que queiram fazer este itinerário de esforço e de empenho pessoal. E, portanto, esta conversão não se tem previamente, não se compra, não está garantida, não se vive a crédito dela, mas só se vive a esforço e a empenho constante. E essa é, naturalmente, a primeira dimensão. Depois tem ainda uma outra perspectiva, também acho que de universalidade. Nosso Jesus Cristo define aqui alguns daqueles que são os princípios fundamentais da adesão a Ele. Vós afastai-vos de mim, vós todos aqueles que praticais a injustiça. Ou seja, eu diria que também há uma universalidade em que nós nos afastamos de Deus. Isso também é universal. Não são as vestes que utilizo na igreja, nem os salamaleques que faço no culto, nem as dimensões cerimoniosas ou cerimoniais que temos. Não é isso. É exatamente a vida coerente e prática que nós levamos. É por essa coerência que nós entramos ou não entramos na tal através da porta estreita. E isso é muito exigente, incluindo a nossa própria igreja. Quer dizer, este apelo é feito, antes de mais, para aqueles que estão próximos. Até e fundamentalmente para eles. Até porque a pergunta a partir da qual Jesus deixa essas mensagens é essa que alguém lhe faz, são poucos os que se salvam. Exatamente. É que não temos de andar demasiado ocupados e preocupados pela quantidade. Aliás, no outro evangelho, que agora não estou a situar qual é, alguém lhe pergunta... Senhor, e qual é a minha recompensa? Ele diz, isso não compete a mim, é para o Pai. O Pai é que sabe a quem a reservou. E nós estamos quase sempre preocupados se é para nós, não é? Porque, de facto, falta-nos esta conversão interior, este dinamismo de nos pormos a caminho com Jesus. Padre Vítor. Jesus é radical mesmo, dizendo que virão muitos do norte, do sul, do oeste e do oeste entrar... E vós a seres postos de fora. E este vós é a experiência concreta. Não é? E aos que estão acomodados. E se calhar voltamos a este tema tão importante. O cristianismo não é um acomodamento, é uma constante interpelação e deixar-nos interpelar por Cristo. Neste texto, de facto, é muito curioso que aqueles que batem à porta referem que nós comemos e bebemos contigo. Estivemos lá nas tascas onde tu estiveste e tal, e ouvimos-te falar, mas não mudou nada a vida deles. E eu creio que é esse o tema importante, de facto. A porta estreita, mais do que se tem meio metro ou 1 metro, podia ser um convite às dietas, não é? Ficarmos delgadinhos e entrarmos, mas aqui... O que seria bom para alguns. O que também seria bom. Aqui é mesmo, como é que a vida é transformada por este encontro com Jesus. Como é que a sua palavra acolhida se torna palavra viva. E como é que essa palavra se concretiza no lutar contra a iniquidade, contra a injustiça. De facto, às vezes é esse o perigo até de um certo litigismo
liturgismo, de um certo culto que não transforma a vida das pessoas. E perante situações de mal, volto um bocadinho a esta experiência que mexeu muito comigo, perdoa-me, de Auschwitz, onde a certa altura... Uma visita feita recentemente, uma visita recentemente, mas onde sentia que às vezes o mal acontece e permanece pela força de poucos, mas pela indiferença de muitos. Ora bem, não se pode ficar indiferente quando se escuta a palavra de Jesus que convida a uma transformação pessoal, mas uma transformação pessoal que tem consequências no cotidiano com os outros, na relação que está no mundo, com que está com os bens, com os seus projetos de vida e de felicidade. E, portanto, mais do que entrar, que não nos deve preocupar, é perguntar como é que estamos a viver aqui, como é que estamos a viver também já uma experiência de identificação com Jesus Cristo naquilo que fazemos e somos. E aí, aqueles muitos que parecem ser os primeiros nessa identificação, por vezes são os últimos, não é? Pois é que aqui não há uma classificação. Precisamos, e o importante não é ficar no meio da tabela, como se costuma dizer. Não se trata de uns ficarem à frente de outros. Trata-se de que, eu gosto de dizer, no céu não entramos sozinhos. Ou entramos uns com os outros, ou se calhar ficamos à porta. Eu acho que podíamos aplicar aqui outra coisa. Ninguém comprou o bilhete antecipadamente. Exatamente. E ninguém tem lugar marcado. Esse lugar ganha-se. Há que dar passo todos os dias. Há que dar passo todos os dias e nunca te chega ao fim. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar os textos que são lidos nas missas deste domingo e os desafios que sugerem para os dias de hoje. Votos de um bom fim de semana, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.